Bom, boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. Sejam todos bem-vindos ao Templo da Estrela Azul. E é com muita alegria que vamos mais uma vez falar do Evangelho de Jesus, dando continuidade às parábolas que toda sexta-feira a gente vem estudando, refletindo sobre elas. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola, que se eu pudesse dar a ela um subtítulo, poderíamos dizer que a parábola do filho pródigo também poderia chamar Deus, o amor que espera. Porque só para lembrar de forma rápida, essa parábola ela conta a história de um pai e seus dois filhos. O filho mais novo pede para o pai a parte dele na herança. O pai divide essa herança entre os filhos. O filho mais novo vai para uma terra distante com a herança. E lá ele usa de forma desregrada e acaba perdendo toda essa herança. Nesse lugar ele passa muitas dificuldades. Deseja comer a comida dos porcos. E nesse momento de dor ele lembra da casa do pai. Lembrando que lá até os servos de seu pai tinham um pão em abundância para comer. Passado por esse momento de dor, ele decide voltar. E ao voltar para a casa do pai, o pai acolhe ele com muito amor, feliz pelo retorno desse filho. O irmão mais velho que havia ficado se sente injustiçado, não se sente feliz pela volta do irmão. Diz ao pai que o pai nunca tinha feito uma festa para ele, e o irmão que tinha gastado toda a herança, ele havia feito uma festa. E o pai diz que eles deveriam se alegrar, pois aquele estava perdido e agora foi encontrado. Então esse é o resumo dessa parábola. Mas a gente deve ir lá no contexto histórico da parábola, e ela está contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, os versículos de 11 a 32. Mas nesse capítulo 15 de Lucas, lá no início, a gente encontra a citação: "E chegaram-se ele, todos os publicanos e pecadores, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles." Então os escribas e os fariseus, que eram aqueles homens que conheciam as leis de Deus, que estavam vivendo a sua fé dentro dos templos religiosos, e eles então questionam como Jesus, um homem de Deus, que se diz um homem de Deus, prega e come com pecadores, com publicanos, que eram mal vistos pelos escribas e fariseus. E aí Jesus, na sua infinita sabedoria, ele conta essa parábola, que a parábola vai falar de um filho que se afasta de Deus e de um outro filho que está ao lado de Deus, mas não vive como Deus deseja. Mas é lógico que se a gente ficar olhando essa parábola e acreditar que Jesus falou apenas para os escribas e os fariseus, a gente não aprende nada. Agora, quando a gente olha para a nossa vida e pergunta: em que momento eu sou escriba? Que momento eu sou filho pródigo? Que momento eu sou o filho mais velho? E aí eu vou perceber então o que essa parábola tem para nos ensinar. Então, pensando nisso, agora eu vou falar novamente essa parábola, trecho a trecho, para que a gente possa retirar de cada trecho, de cada frase, de cada palavra, aquilo que vai nos servir para quando a gente for hoje embora e chegar em casa e a gente possa colocar essa parábola nas nossas ações do dia a dia, para que de fato o Evangelho seja o caminho, a verdade e a vida. Então essa parábola ela começa dizendo assim: um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. E ele, o pai, repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Então esse trecho da parábola
a gente vai ter aqui a representação do Pai, que é a representação de Deus. Então, se a gente olhar para a vida, Deus é este Pai que obtém ou tem tudo. E Ele compartilha os seus tesouros, a sua riqueza, as suas propriedades com cada um de nós. E a maior riqueza que Deus compartilhou e cedeu para nós é a vida. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele permite que a gente escolha como a gente vai viver aquilo que Ele nos deu. Como é que a gente vai viver a nossa vida? E aí Ele permite até que a gente possa ir para uma terra distante, como foi o filho mais novo. E essa terra distante é aquele momento onde nós nos distanciamos do Pai. Nós decidimos ir para longe de Deus. Então a gente precisa perguntar: tem aquele instante que a gente quer ficar longe de Deus? Que a gente quer pegar tudo e ir para uma terra distante? Será que a gente já passou por isso ou está vivenciando isso nesse momento da vida? Porque naquele tempo, pedir a herança era estar rompendo com a família, estar rompendo com Deus. E aí a gente faz uma outra pergunta: quantas vezes na vida nós rompemos com Deus? Tem aqueles instantes que a gente rompe com Deus, mas mesmo assim Deus não se ofende, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 843, Allan Kardec perguntou aos espíritos amigos: tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? Os espíritos responderam: pois quem tem a liberdade de pensar, tem a igualmente de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então os espíritos amigos nos dizem que nós, graças ao nosso livre-arbítrio, a possibilidade de escolher, que a gente se torna diferente, a gente cresce, a gente avança, porque sem isso seríamos todos iguais, todos como uma máquina. E aí então, aqui essa parábola segue dizendo assim: depois de gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidades, o filho mais novo, e partindo associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou para os campos para cuidar de porcos. Ele desejava saciar com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome? Então, mais uma vez, a gente vai olhar para o contexto que foi dito. Naquela época, para aqueles homens, os porcos já não eram bem vistos. Então, imagina trabalhar cuidando de porcos. Imagina ter a vontade de comer a comida dos porcos. E mesmo assim, ninguém te dar aquela comida. Então, esse momento da parábola representa aquele instante que, quando a gente se distancia de Deus, a gente vai para o fundo do poço. A gente passa muita dificuldade, porque de fato estar longe de Deus é viver uma vida de dificuldade, uma vida de escassez, de dor. Mas aí, nesse instante, porque a dor nunca tem uma proposta de castigo, mas uma proposta de aprendizado, mesmo ele passando por esse momento de dor, por uma escolha dele, é nesse lugar que ele lembra do Pai. Que ele lembra que lá com o Pai, mesmo os servos tinham pães para comer. Então, perto de Deus, a vida era melhor. Ao lado do Pai, a vida era melhor. Mas a gente faz uma pergunta como reflexão: será que nós precisamos da doença para valorizar a saúde? Será que nós precisamos da escassez para valorizar a abundância?
Será que nós precisamos da solidão para valorizar a amizade? Nesses lugares a gente também aprende. Mas o convite do Evangelho de Jesus, e é o que a gente vem falando ao longo do trabalho de tantos anos nessa casa, que ao viver o Evangelho a gente possa ter uma vida sem dor. Ou quando a dor chegar, a gente poder compreender com mais sabedoria. Então o convite do Evangelho não é ir para a dor, é aprender a viver melhor cada circunstância de nossa vida. Mas aí a parábola segue dizendo assim: após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao próprio pai. Ele, estando ainda longe, seu pai o viu, compadeceu, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Então aqui algo acontece de importante na vida do filho mais novo. Ele se arrepende. E para que a gente possa mudar algo, a gente precisa reconhecer o que está errado. Não é assim? Quando a gente quer fazer uma reforma em casa, a gente precisa primeiro olhar o que está quebrado, o que precisa ser reformado. Depois que eu sei o que é necessário reformar, eu começo o projeto de reforma. Então, como disse Sócrates, o início da sabedoria é o reconhecimento da própria ignorância. Então, quando eu reconheço que eu errei, começou ali o trabalho de mudança. Mas aí a parábola segue dizendo: disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse-lhe o pai para os servos: trazei para fora a principal roupa e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os seus pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai-o e nos alegremos comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então, nesse momento da parábola, a gente percebe que Deus sempre nos perdoa. Ele sempre quer o nosso melhor. Ele sempre está esperando o nosso retorno. Porque percebam que esse filho reconhece, dizendo para que ele não era mais digno de ser chamado filho. Faz de mim um servo. O pai não responde com palavras, mas faz ações. Porque ele dá sandálias para o filho. Naquela época, só os membros da família usavam sandálias. Os servos não usavam sandálias. Então o pai está dizendo: você é meu filho, não meu servo. Ele dá uma roupa nova. A roupa nova representa o recomeço, uma nova jornada. Vamos começar de novo. O anel é a união, é o anel da família. É a união novamente com a família. A festa é para dizer para todos que está tudo bem. E vejam que ele beija o filho repetidamente. Naquela época, aqueles homens, para selar um acordo, eles se beijavam no rosto. Quando o beijo acontecia no rosto, era para dizer para todos que tudo estava resolvido. Então, quando ele beija o filho, ele diz: está tudo resolvido. Esse é Deus, que sempre espera para nos receber. Mas a parábola segue e diz assim: e começaram a alegrar-se, e o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? E ele lhe disse: teu irmão voltou. Teu pai matou um novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. A gente acha que é só sobre o filho pródigo essa parábola, né? Mas tem o filho mais velho. Lembra lá do início dos fariseus? Homens que estavam ao lado de Deus, mas estavam julgando. Então a pergunta que nós devemos fazer é assim: será que nós já frequentamos há tanto tempo um terreiro de Umbanda, uma casa espírita, a igreja católica,
e nós dizemos assim: nós estamos ao lado de Deus, mas na hora de exemplificar nós somos egoístas, vaidosos, estamos julgando. Então será que o lado de Deus está só nas palavras? Quando de fato deveria estar nas ações. Então esse filho mais velho, ele mostra esse egoísmo, daqueles que mesmo se achando ao lado de Deus, ao lado do Pai, são egoístas. E o mais interessante é que esse filho não reconhece os erros. E quando a gente não conhece os erros, fica difícil mudar. Porque eu não sei o que mudar. Então o filho mais novo, ele representa aqui aqueles dons que ele recebeu de Deus, que todos nós recebemos, mas nós esbanjamos. Nós não sabemos usar. Nós não sabemos compartilhar. E eles se perdem na vida. Mas também podemos ser o filho mais velho, que recebe também a parte dos dons. Mas a gente é egoísta. A gente não quer compartilhar. A gente quer ficar conosco. Então um fala sobre avareza, o outro fala sobre esbanjamento. E aí lá em Lucas, no capítulo 15, o versículo 7, Jesus diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele ficou chateado porque o pai fez uma festa para o filho. Mas Deus, os amigos espirituais, festejam o retorno daquele que volta. A ovelha perdida, não importa se eu tenho 99, uma se perdeu, eu precisei ir atrás dela. Esse é Deus, que não desiste em nenhum instante dos seus filhos, não desiste de nós. E a parábola diz então: seu pai, porém, saindo o confortava, o filho mais velho, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um novilho para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua propriedade com as meretrizes, sacrificastes o novilho cevado. Então, mais uma vez, se a gente não reconhece o erro, não tem mudança. Então, para que a mudança possa começar em nossas vidas, eu preciso reconhecer o que está errado. Mas aí o pai responde a ele: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Então aqui ele faz um alerta para esse filho, porque a parábola do filho pródigo, como nós falamos lá no início, ela é Deus, o amor que espera. Então Deus é este Pai, este amor que sempre está nos esperando. Então quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, ela não é para falar sobre erro, porque às vezes a gente fica nesse lugar, olhando para o erro, o filho que esbanjou, o filho que foi para longe. Mas a parábola do filho pródigo não é para falar sobre erro, é para falar sobre esperança, sobre você pode voltar. Todos nós podemos errar, todos nós podemos nos distanciar de Deus, mas o mais importante é que todos nós podemos voltar. É sobre esperança. A parábola do filho pródigo também não é sobre queda. Não é para ficar apontando o quanto a gente errou. É para falar mais uma vez sobre retorno, sobre recomeço. Então, a gente pergunta nesse instante: onde eu estou espiritualmente? Será que eu tenho julgado mais? Ou será que eu tenho acolhido mais? É uma pergunta. Como sugere Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, que nós devemos, no autoconhecimento, nos perguntar todo dia: o que nós estamos fazendo para a vida, para o outro e para Deus?
e as respostas vão nos ajudando na correção. Então, eu estou julgando ou estou acolhendo? Então, a proposta nessa noite é que nós possamos hoje dar o primeiro passo de volta para perto de Deus. Cada um sabe a distância que está. E a gente possa dar este primeiro passo. Porque o Pai, Ele continua esperando por nós. E aí a gente encerra relembrando aquele sábio conselho do benfeitor espiritual Emmanuel, que disse assim: se sente ligados à esfera superior pelos seus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças em circunstância alguma de que se o Pai, Deus é Pai de todos, e se Ele te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele ajudando aos outros. Então essa é a proposta de Deus. Deus nos auxilia para que nós possamos auxiliar ao outro. Porque no final das contas, Deus auxilia o homem pelo homem. Então eu agradeço a paciência, a oportunidade e que nós possamos aceitar o convite de retornar à casa do Pai.